E aí, galera, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui para se familiarizar com o código C++, usando todo o background do MATLAB, né? Como a gente inicia um projeto, como a gente faz operações matemáticas, criar um array, um vetor, e fazer o output desses caras, e plotar esses caras, né? Também, no final, a gente vai ver como é que a gente pode pegar um projeto já existente no GitHub e importar dentro dessa IDE, que é muito parecida com o MATLAB, para a gente poder sair codando aí tranquilo, que nem louco aí. Então, basicamente eu tava conversando com o Serjão, né? O Serjão falou assim, cara, será que teria alguma ideia que seria bastante amigável para o pessoal que usa MATLAB e tal, as coisas assim, uma ideia em C++, né? Aí eu fiquei pensando, ó, tem uma ideia, o nome dela é Qt Creator, eu vou compartilhar a tela com vocês. Tem esse link aqui, Qt for Beginners. Basicamente é um guia bem tranquilo aqui, falando sobre a visão geral do Qt, da tecnologia Qt, do que ela se trata. E o que a gente está interessado aqui é o Qt Creator, que é esse ambiente virtual, né, que é bem parecido com a ideia do MATLAB, que vai fazer com que a gente possa debugar, rodar código em C++ e etc. Assim, né? Como é que a gente instala ela, né? E nesse exato momento, o que eu pude testar foi a instalação no Ubuntu, mas para o Windows é muito tranquilo, assim, tipo, é bem tranquilo, assim, pelo que eu andei vendo por cima, assim, é um executável que você instala e é bem tranquilo. E acontece, depois que a gente instalar o Qt Creator, a gente vai ter, se a gente pegar aqui e abrir Qt Creator, ele vai ser aberto aqui. Aí esse aqui é o Qt Creator, beleza? A página inicial dele é essa, assim, né? Aqui tem alguns menus principais aqui. Aqui do lado tem algumas opções, assim, é bem parecido quando a gente abre o MATLAB, assim, sabe? Tipo, tem os exemplos do MATLAB, tem os tutoriais e tal. O interessante é que o Qt Creator, ele tem tanta parte... É um software fechado, mas ao mesmo tempo tem a versão software aberto dela, né? Então, tem muito material, muita coisa, assim, principalmente de software aberto sobre ela e tal. Aqui, à esquerda aqui... Tem esses painéis, né? Aqui é o Edit, que é basicamente onde a gente vai editar código, essas coisas assim. Tem essa opção Debug, né? Se vocês perceberem, quando eu mudo pro Debug aqui, aparece algumas janelas assim laterais, né? Aqui embaixo e aqui do lado, aqui, né? Normalmente aqui, desse lado direito, imagina o que vai aparecer. Vai aparecer as variáveis aqui, pra gente ficar dentro delas. Yay! Finalmente, chegamos no ponto. Principalmente para quem gosta da ideia do MATLAB, essa parte aqui é muito boa, assim, sabe? Foi igual. Exatamente, é muito parecido, cara. É muito parecido, muito parecido mesmo, assim. E daí a gente vê as variáveis, a gente pode ver até a posição da memória dela, assim, sabe? Então é bem bacana mesmo. E aqui tem um help aqui. Tá, vamos começar um projeto novo aqui, beleza? Para começar um projeto novo, a gente vem em File aqui. A gente vai criar um novo projeto aqui, New File or Project. Aí tem aqui esse non-Qt Project e aqui a gente escolhe aqui o C++ Application. É melhor escolher o C++ porque tem muito mais biblioteca para você, por exemplo, processar um sinal, você fazer o cálculo numérico, essas coisas assim. E ele também é orientado a objeto, né? Então você tem muito mais funcionalidades do que o C. Você pode fazer alguma coisa em C, só que normalmente o C é muito mais usado para programas bem básicos, do tipo um sistema operacional, as coisas assim, né? O C++ para aplicações desktop, aplicações que a gente vê, por exemplo, como ANSYS, Console, eles usam o C++ por trás para poder fazer tudo aquilo funcionar, né? Então, por exemplo, aqui a gente escolhe o C++, aqui em Choose. Aí a gente pode botar aqui o nome do projeto aqui. Aí aqui a gente escolhe a pasta para onde a gente quer salvar. A gente pode criar uma nova pasta aqui, por exemplo. Aí seleciona essa pasta. Normalmente essa opção é boa, assim, né? Basicamente vai concentrar todos os arquivos numa pasta só. É mais simples. A forma de build. O que é build? Que o povo fala, o que é build? Quando a gente compila o código,
É basicamente o processo de build que a gente está fazendo, né? É claro que, por exemplo, quando a gente faz um build, não é só o comando G++, alguma coisa GCC que a gente está fazendo, assim. O build, ele copia arquivo, configura arquivo e tal. E tem sistemas que automatizam isso e deixam isso fácil, assim. Basicamente, você não precisa mexer com nada. É tudo automático. E o que normalmente gosto de usar é esse CMake aqui, ó. Esse CMake já faz tudo automático, você já configura tudo para você, é uma maravilha. Aperta Next aqui. Pode apertar Next aqui também. Também tem a opção de escolher o sistema de controle de versão. O Qt Creator, ele tem um monte de plugin integrado, assim, tem um monte de coisa integrado nele. E também dá para, por exemplo, integrar também as coisas do Git nele, né? Aí a gente pode criar um projeto já com um arquivo Git dentro dele. E a gente já consegue ver as branches, já consegue fazer tudo, assim, sabe? De forma automática. Vou botar nome só por simplificação, mas depois eu vou mostrar uma outra aplicação usando o Git, que é bem interessante. Aí, finish. Beleza, aí se vocês verem aqui tem basicamente um logzinho do que ele faz, né, de configuração e tal, ele já configura tudo para você, detecta compilador, tanto em C, C++, gera o build para você, tá bem tranquilo aqui. E aqui é o código que ele gerou aqui, um Hello World. Tá, então a gente pode já executar esse código aqui. Aqui, por exemplo, tem opções de execução do código, né? Normalmente, quando a gente coloca um código default, ele é um código muito mais rápido, só que você não consegue debugar. Mas para a gente iniciar, a gente pode rodar nele, né? Então a gente escolhe o default aqui, já está selecionado, e a gente roda ele. Aí apareceu a mensagem, não sei se vocês estão vendo, Hello World aqui. Uhum. Beleza, massa, show. Agora eu quero debugar. Vamos debugar aqui. Eu vou colocar aqui um inteiro, A vai ser igual a 1. E o inteiro... Vou colocar um float aqui. Beleza. Aí eu coloquei essas duas variáveis e eu quero saber qual é o valor de A e B em tempo de execução, que nem no MATLAB. A gente vem aqui com o mouse aqui, ó, do lado aqui, ó, e a gente coloca um breakpoint. No MATLAB tem algo bem parecido, né? Que você coloca um breakpoint, daí ele vai parar lá naquele local, né? Beleza, coloquei o breakpoint aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no modo debug aqui. Debug aqui e tal. Aí, quando eu coloco no modo debug, automaticamente vai configurar para debug. E aqui é onde tem essa seta aqui, a gente clica nele para entrar no modo debug, executar o código. Aí parou o código. Se vocês repararem, tem uma setinha aqui no pontinho vermelho, assim. Essa setinha indica em qual ponto do código ele tá, né? Aí aqui do lado aqui, ó, tá aquela famosa janelinha que a gente sempre gosta de olhar, assim, que são os valores, assim, né? Que é com float, com inteiro aqui e tal. Nesse botão de debug aqui, a gente tem várias opções, assim, né? Por exemplo, você pode apertar F5, dar um continue, né? Que ele vai para o próximo breakpoint, dar o stop, né? Vai parar, né? Um restart, um abort, simplesmente aborta a operação. Step over, o que é o step over? Ele vai para a linha de baixo, certo? Aí tem um step into que, tipo, ele não vai para a linha de baixo. Ele vai, por exemplo, se você está usando uma função e você parou em cima de uma função, ele vai entrar dentro da função e vai te mostrar o que está dentro da função. E vai no arquivo da função lá. Aí essa telinha que a gente está vendo agora vai para um outro arquivo com as variáveis do outro arquivo dentro da função. Ah, massa. Isso eu gostei. Aí isso é bem interessante. Aí, por exemplo, o step out já é o contrário, né? Em vez de você ir para o arquivo, dentro do arquivo, você vai sair do arquivo para uma função mais externa das suas chamadas de aplicação. Aí tem o run to line e jump to line. Basicamente, eles te direcionam para uma linha específica que você quer. E o toggle breakpoint é basicamente para ativar ou desativar. A maneira mais fácil, assim, que eu vejo ou a gente clica aqui com a setinha aqui do lado, ou a gente aperta F9, que ele vai automaticamente marcar aquela linha. E aí, beleza? Alguns comentários, algumas coisinhas. Ô Zé, aqui a gente também pode alterar o valor das variáveis nessa janelinha aqui do lado direito? Então, ou eu tenho que declarar sempre? Infelizmente, não pode, assim, por causa da própria natureza da linguagem de programação C ou C++. Como é uma linguagem compilada, né? O que você compilou tá lá e não pode mudar, assim. Você só pode ver o que tá acontecendo e tal, mas você, por exemplo, copiar uma variável, fazer alguma operação para testar, aí não dá. Não é a tua mãe também, não é uma... Calma aí.
O que eu sugiro, e o que eu faço normalmente, assim, nas situações assim, por exemplo, tem esses dois valores aqui, né? Tem a opção aqui de você pegar e copiar os conteúdos dessa janela, né? Aí você, por exemplo, vem para um Sublime da vida e tal. Aí você tem esses valores aqui, certo? Uhum. Aí você pode abrir, por exemplo, um Python da vida ou até mesmo MATLAB, por exemplo, Python aqui e tal. Aí pega essas variáveis aqui. Aí, por exemplo, eu quero somar essas duas, né? Aí pego, copio e colo aqui. E daí ele dá um resultado para mim, né? Para coisa simples eu faço isso, né? Agora, por exemplo, eu quero examinar um vetor. Um vetor enorme, assim. Aí, normalmente, o que eu faço? Eu pego esse vetor, coloco o output para um arquivo, e daí eu leio o arquivo com uma outra plataforma que eu vou mostrar para vocês. E aqui, por exemplo, aqui embaixo, aqui, uma curiosidade aqui a gente tem as informações, por exemplo, a função que a gente está aqui, né, que a gente está rodando e tal. E aqui a gente tem, por exemplo, application output. Application output é os printfs que a gente vai dar na tela, sabe? Então todo printf que vai aparecer nesse application output. Compile output, basicamente o que o compilador diz para você, né? Então, por exemplo, se você, em vez de float, você coloca float, que nem eu fiz anteriormente, o compilador ia falhar e ia mostrar a mensagem aqui nesse compile output. Basicamente o que eu uso mais assim é o compile output e o application output, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um vetor, encher esse vetor de zeros e depois eu vou encher eles com números randômicos, vou criar um arquivo CSV com esse vetor e daí eu posso processar esse vetor e uma outra ferramenta de plot que normalmente o pessoal usa assim, né? Normalmente, por exemplo, no C++ ou no C, o pessoal mais processa do que pós-processa, né? Ou seja, por exemplo, para você plotar gráfico e tal, aí é mais recomendável você botar o output dentro do arquivo e abrir esse arquivo usando um Python, ou a ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é muito parecido com o MATLAB também, com a interface de plot do MATLAB, né? Só que ela é bem interessante porque tem várias coisas integradas e dá para fazer animação. O pessoal normalmente usa essa ferramenta, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, vamos lá por exemplo do vetor. Para a gente não perder muito tempo, eu testei o exemplo antes. Beleza, eu tenho um negócio no Sublime, eu quero passar para lá, né? Pro Qt Creator. Aí a gente tem as bibliotecas aqui, vou pegar e copiar com essas bibliotecas. Aí eu vou explicar mais ou menos o que elas fazem, né? YourStream é basicamente para output printf, basicamente printf. Quando a gente usa esse cout aqui, ó, isso aqui é um printf na tela. E aí esse cout funciona só por causa dessa biblioteca IOStream. Essa biblioteca aqui é para a gente usar essa função rand, que é a função random, que ela vai retornar para mim um número aleatório. Toda vez que eu chamo ela vai retornar um número aleatório para mim. Essa biblioteca vector, que é para a gente usar o vetor, né? Aí com o vetor a gente pode criar matriz, né? Que é vetor de vetor, e daí por aí vai. A gente pode criar vetor de vetor de vetor, e isso aí não tem limite. IOStream, que é basicamente a repetição do de cima, né? FStream, essa biblioteca que é responsável para a gente abrir arquivos, ler arquivos e tal. E essa string aqui, ela permite, antes da gente escrever no arquivo, ou até mesmo fazer um printf de um número na tela ou no arquivo, a gente precisa converter esses números para string antes, né? Beleza, tem esse cara, aí esse cara aqui basicamente é o mesmo, né? É o mesmo, int é o mesmo e tal. A gente vai declarar aqui o tamanho do vetor, que é um sinal que a gente vai criar aqui, né? Ele vai ter tamanho 1000. A gente vai declarar aqui o vetor. O vetor vai ser um sinal que vai conter inteiros dentro, né? Então, assim, todas as vezes que a gente for adicionar um valor dentro desse vetor, a gente obrigatoriamente tem que colocar um inteiro. Se a gente colocar um float, o código vai falhar. Aí, aqui a gente tem um for loop aqui. Aí, esse for loop, basicamente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse vetor, que é esse meu signal, ele vai fazer um for, que ele vai de 0 até 999 e vai preencher esse vetor
de zeros, beleza? Aí acontece. Vamos ver esse vetor de zeros, então. Vamos ver ele acontecendo aqui. Eu parei aqui o código que estava rodando. Eu vou botar um breakpoint bem aqui nesse return. Outra dica. A gente tem que colocar o breakpoint sempre depois da linha que a gente quer analisar. Porque se a gente colocar em cima da linha que a gente quer analisar, esse código não vai ser executado pelo compilador. Ele vai parar lá, só que não vai ser executado. Beleza? Aqui eu paro aqui. Então vamos lá. Vamos executar esse código e ver esse vetor aí. Beleza. Ele já apareceu aqui do lado. Aqui. Aí aqui é o meu vetor signal. Aqui ele tem 1000 itens, 1000 posições. É do tipo vetor aqui que a gente está vendo. E se a gente abrir ele, vai estar todo mundo aqui ó, dentro. A galera toda aqui. Aí, beleza. A gente tem esse vetor cheio de zeros. Agora a gente vai sobrescrever os valores desse vetor com número aleatório aqui. A gente pode colocar um breakpoint aqui e deixar esse breakpoint aqui. No primeiro breakpoint, a gente espera que o vetor tenha só zeros. E nesse segundo breakpoint, o que a gente espera? A gente espera que esses zeros sejam recolocados por um número aleatório inteiro, certo? Então vamos lá, vamos executar esse código. Beleza, parou no primeiro breakpoint aqui. Vamos aqui abrir aqui, cheio de zeros aqui, ó. Agora a gente vai para o segundo breakpoint, que é esse cara aqui, e a gente tem que ver a mudança desses valores, desses zeros, né? Vai ter outra coisa. Aqui estão os nossos números aleatórios que a gente criou para repopular esse vetor de sinais. Agora, a gente vai dar o output desse cara. A gente vai criar um arquivo CSV com todos esses valores, né, em uma linha só. Primeiro, a gente tem que declarar a nossa variável que vai servir como o cara que vai orquestrar essa questão de escrita e leitura de arquivos, né? Que é esse myfile aí. Aí o que acontece? A gente vai chamar o myfile e vai falar, ó, cara, eu quero que você abra um arquivo para mim agora e o nome dele vai ser data.csv. Depois que você abrir o arquivo para mim, eu quero que você faça o seguinte, durante um loop, em todos os valores do meu sinal, eu quero que você escreva. Em outras palavras, aqui eu estou fazendo for loop, esse autoconst é basicamente o seguinte, em vez de estar toda hora botando o tipo do número, isso é para o usuário MATLAB, porque o usuário do MATLAB, ele não quer saber o tipo da variável, ele só quer printar os números e pronto, deu. Foda-se se é float, double, as coisas assim e tal. Então acontece, em vez de ficar toda hora escrevendo eu quero iterar no float, no vetor de float ou de double. Eu coloco auto aqui, que ele vai automaticamente tipar esses seus valores, né? E aqui a gente coloca como const para garantir que, por exemplo, nesse processo você não está alterando o valor dessa variável que você quer fazer output. Isso aqui é um símbolo de referência, né? Se a gente deixasse sem, ia ser a mesma coisa. Mas normalmente o pessoal coloca isso aqui para justamente otimizar a memória, né? Caso contrário, ele ia duplicar esses valores, né? Então, para a gente fazer economia de memória, a gente coloca esse E, não é obrigatório. Aí esse aqui é basicamente lá um sinal de iteração, né? Ele vai fazer o loop, né? Em todos os elementos dentro do sinal. E para cada elemento, para cada iteração, ele vai ter um valor diferente. Aí acontece, aí para cada valor meu, eu vou colocar dentro desse meu arquivo. Mas antes a gente tem que converter para string, né? Então a gente pega esse valor que está em inteiro e transforma para string. Então aqui ele virou um texto, né? E depois que a gente coloca o número, né, a gente tem que sempre pular uma linha, né, para colocar o número posterior, né. Aí aqui a gente pega, fecha o nosso arquivo. Aí vamos colocar um breakpoint aqui. Aqui. Beleza, vamos executar esse cara. Beleza, primeiro breakpoint, a galera com zeros. Segundo breakpoint, a galera com números aleatórios, um sinal aleatório. E o próximo breakpoint, acabou o programa, meio que ele deu o output do negócio. Aí acontece, uma outra coisa interessante que eu queria falar para vocês, beleza, eu estou executando o programa, mas aonde que está os outputs do meu programa, os arquivos? A gente pode conferir aqui, ó.
vai run. Esse work directory é como se fosse aquela pasta de work lá do MATLAB. Isso aqui é o caminho do arquivo que ele vai colocar os outputs, né? Então, por exemplo, se a gente for até lá, vai estar os meus números aleatórios aqui, ó. Beleza. Só que muitas vezes a gente quer plotar gráfico, né? Aí que tá a questão. Zé, como é que a gente plota gráfico nesse negócio? Normalmente, o pessoal não usa o C, o C++, tem bibliotecas para plotar gráfico, mas você precisa digitar muito código para plotar gráfico, né? Aí tem uma ferramenta muito boa de pós-processamento, que é muito rápida, chamada Paraview. É uma ferramenta de código aberto. Ela é feita em C++, mas tem plugin para Python e para MATLAB também, se não me engano. Ela é para pós-processar as coisas, assim, né? Opções de instalação, Windows, Linux e Mac. Sempre vale a pena baixar a versão mais nova. Aí a gente vai rodar essa ferramenta. Ele vai começar a abrir. O Paraview é essa ferramenta aqui. Ele basicamente lê geometria. Por exemplo, se você tem uma geometria STL, você pode ler e a geometria vai abrir, vai aparecer por aqui e tal. Por exemplo, você tem um campo acústico de pressão, sabe? Aí você pode, por exemplo, exportar esse campo acústico de pressão em CSV, em VTK. Aí você pode abrir ele aqui e mexer nele, fazer cálculo. Tem um monte de filtro legal aqui que ele tem. Por exemplo, isso aqui tem um monte de coisa aqui para poder brincar, para poder explorar e filtrar e fazer animação, né? Por exemplo, se você tem a variação desse campo de pressão ao longo do tempo, aí quando você aperta esse play, vai gerando uma animação, tal, as coisas assim. Zé, beleza. Agora a gente quer ver aqueles dados que a gente printou, que a gente colocou no CSV File. Aí a gente vem aqui, File, Open. Beleza, a gente achou aqui o arquivo aqui, esse CSV, a gente dá OK aqui nele, aí ele vai aparecer do lado aqui, certo? Uhum. Aí depois que ele apareceu, a gente só dá um apply aqui, aí ele vai aparecer aqui, ó, nessa lista aqui. Uma vez que a gente carregou dentro do Paraview, a gente pode fazer um monte de coisa. Uma das coisas que a gente pode fazer é finalmente plotar o negócio. A gente vai aqui em Filters, Alphabetical, Plot Data, esse cara. Aí a gente escolhe aqui esse plot data, aí dá um apply, pronto, plotou o cara. Beleza, a gente plotou aqui, aí dá pra gente visualizar aqui os dados, das zooms, coisas assim e tal. E fazer a maquiagem aí nesse gráfico aí agora. Ah, cara. Botar a escalinha bonita e tal, essas coisas assim. Aqui, por exemplo, tem algumas opções. Por exemplo, eu quero mudar a cor. Aí, por exemplo, a legenda aqui. Aí, por exemplo, aqui tem o thickness aqui. Aí, deixa eu ver aqui. E quando tu tira do C lá, tu sempre põe em CSV ou tu tem algum outro preferido? Cara, depende do tipo de dado que eu tô querendo analisar. Por exemplo, quando eu quero expor um campo de pressão que está espacialmente distribuído, por exemplo, ainda mais em 3D, tem um formato de arquivo que é muito comum mesmo, que é o VTK. Com VTK, a gente consegue ver os negócios desse tipo assim, sabe, no Paraview, assim, ó. Inclusive é um plugin no MATLAB aqui, ó. O VTK é um formato de arquivo que normalmente você tem as posições espaciais, x, y, z, e você tem um valor, um escalar. Se no caso é o campo de pressão, e por exemplo, se a gente quer velocidade, né, como a gente tem velocidade em três eixos, ao invés de ser um escalar, vai ser um vetor, né, x, y, z. Aí aqui ele dá um exemplo, né, que ele tem um campo de pressão que está espacialmente espalhado, ele abre um VTK, abre essa figura aqui,
Aí em cima desse VTK dá pra fazer um monte de coisa, é bem interessante, assim. O CSV é mais ou menos alguma coisa, um vetor que eu quero analisar, por exemplo, no tempo, ou alguma coisa muito simples. Aí tem esse VTK, normalmente vários softwares comerciais têm uma função para você colocar os seus dados em VTK e você plotar no Paraview assim. E também tem os arquivos STL. STL é para você importar geometria, ó, essa geometria bonita aqui, ó. Aí, por exemplo, o STL é um arquivo, é padrão de malha, assim, né? Todo mundo, para gerar malha, usa esse arquivo como input, né? E daí o STL pode ser em TXT ou binário. Aí são mais ou menos esses três formatos, assim, né? Que você normalmente usa um CSV, um VTK, que é para você explorar campos de pressão, campos de velocidade, e STL para você ver a geometria e tal, as coisas assim. O Paraview, aí você tem a opção de salvar todo esse setup em save state. Esse save state, o que acontece? Ele vai pegar tudo que você colocou aí, colocar num único arquivo, e, por exemplo, se você deletar os arquivos fontes, os dados que você gerou, ou se você fez alguma besteira, não se preocupe, que todos os dados eles vão estar dentro desse estado e você vai carregar livremente e vai ficar tranquilo, assim. Beleza. Aí acontece, aí o que a gente viu? A gente viu como iniciar um projeto aqui, a gente viu como fazer o debug e fazer os outputs do negócio e tal. Agora, uma outra questão que é muito importante. Zé, tem um projeto que eu me amarrei pra caralho, assim. Um projeto de C++ que eu amarrei pra caralho, assim. E, tipo, eu preciso entender ele, eu preciso ver algumas equações que eles implementaram tal, e ver como é que funciona. Eu queria rodar alguma coisa, investigar o projeto. Como é que eu faço, Zé? Esse projeto tá no Git, por exemplo. Esse projeto tá lá no GitHub, lá tal. Como é que eu faço, Zé? Como é que eu faço para fazer esse import? Vamos fazer isso agora. Eu escolhi um projeto meio randômico aqui, é um jogo. É que é o jogo da cobrinha. E eu quero mexer nesse código aqui que está aqui no GitHub. Aqui. Quero entrar nele, mexer, debugar e ver o que acontece e rodar lá no Qt Creator. Como é que eu faço? Você vai fazer o seguinte. Aqui nesse botão aqui tem esse link aqui, que você vai copiar para o seu copy-paste do seu PC. Aí depois disso, você vem aqui e abre o Qt Creator. Estamos aqui de volta. Vou parar aqui E daí vamos carregar esse projeto. Aí a gente escolhe essa opção Import Project. Aí escolhe o Git Clone. Copia e cola o repositório. Aí quando a gente copiar e colar o repositório, uma coisa que o pessoal confunde bastante. Quando a gente copia e cola isso aqui, não é a mesma coisa que copiar isso aqui. Porque no final disso aqui tem um ponto Git. E com esse ponto Git que ele vai saber exatamente qual história que tá o negócio. Se você colocar sem um ponto Git, tipo, o cara não vai saber. Então é super importante você clicar naquele botãozinho lá. Aí a gente coloca a branch principal do projeto, né? Só para ver e tal. E recursivo, que ele vai copiando vários submódulos. E daí a gente dá o next aqui. Aí ele vai fazer tudo pra gente aqui, ó. Aí a gente vem aqui e configura o project. Se falhar alguma coisa, e falhou no meu caso, é porque tem algum pré-requisito que não foi instalado de biblioteca antes, assim. Na página principal, eles sempre falam, ó, você tem que instalar isso, tem que instalar aquilo, tal, para você rodar esse projeto, né? Então, assim, antes da gente copiar e colar lá o negócio lá e fazer o import do projeto, a gente sempre tem que certificar se a gente fez esse espaço de dependências corretamente. Caso contrário, o código vai falhar. Aí eu instalei a parada, instalei todas as dependências, botei para configurar aqui o Qt Creator, ele configurou e a gente vê o nosso novo amigo aqui. Beleza, aí esse aqui é o main do código lá, né, que a gente pegou no GitHub lá, que é um padrão, assim, muito bem estabelecido, todo o código tem um main bonitinho e tal, com return zero aqui, tem uns printfs aqui, aí aqui, por exemplo, tem aqui as configurações de tela que ele vai abrir e tal, as coisas assim. Então tá tudo certo aqui. Beleza, importei. Normalmente quando ele dá alguma coisa errada aqui, ele avisa, né? Mas como deu tudo certo aqui, a gente pode rodar esse código aqui. Então vamos rodar ele. Aí a gente vem aqui, seleciona o meu projeto aqui, que é esse cara. E o default, por agora eu não quero debugar. Como eu estou no default, não estou no debug, eu vou apertar só isso aqui.
Aí a gente tem o negócio funcionando aqui, ó. Pronto. Então a gente conseguiu com isso importar basicamente com nada. A gente pegou um projeto já existente, um projeto assim já feito, importou dentro do Qt Creator e botou para rodar o negócio, cara. E daí agora a gente tem acesso ao código fonte, pode ver o que está acontecendo, pode fazer o mesmo processo que a gente fez. Imagina que o código, a gente pega um código pronto e esse código de certa forma tá com alguma coisa errada. Vamos simular aqui, por exemplo, essa variável aqui está mal declarada aqui. Aí vamos botar para rodar esse negócio aqui. Na verdade, primeiro a gente tem que compilar, né? A gente compila. Aí, ó. Aí deu erro aqui, ó. Aí ele apareceu aqui, ó. Tal cara não tá declarado. Esse cara aqui é basicamente todos aqueles outputs meio que esquisitões, assim, como o compilador do C da pau, assim. Então ele pega todas as informações e deixa as informações bonitinhas pra gente ver no final aqui. E aqui dá pra fazer a seleção sem warnings, com warnings aqui. E daí ele já dá aqui, ó. E, por exemplo, se a gente tivesse aqui nesse arquivo aqui, e se a gente clicasse no erro, ele já ia direcionar a gente pro erro aqui, ó. Daí a gente só coloca aqui, ó. Aí ele fala que, por exemplo, o erro é na linha 8, né? Ele fala, ó, esse cara não foi declarado. Por que esse cara não foi declarado? Porque o cara que era para ser uma referência dessa variável tá com um nome esquisito, né? Então a gente tem que colocar isso aqui. Aí quando a gente colocou isso aqui, aí ele mostra automaticamente pra gente, né? Que tipo, esse nome aqui dá match com esse nome aqui e tá tudo certo. Aí a gente pode dar o build, né? Código compilado é assim, primeiro a gente dá o build, ou compila, entre aspas, e depois a gente executa. Aí, aqui vai aparecer o sinal verdinho, tá tudo certo, e a gente pode executar ele, que daí apareceu o jogo da cobrinha aqui, ó. O que eu queria mostrar para vocês, assim, como é que a gente pega o mindset do MATLAB e reusa isso em programação C++, como é que a gente pode, por exemplo, pegar os benefícios do C++, que é justamente a velocidade dele, e outras opções, como, por exemplo, a gente quer fazer algum software industrial, Aí a gente teria que usar um C++, né? De repente usar uma biblioteca de paralelização para rodar em clusters, e daí a gente, todo esse negócio que existe no ANSYS, as coisas assim, por trás tem uma ideia do tipo Qt Creator, que já faz tudo pra gente, bonitinho e tal. A gente conseguiu criar um projetinho inicial com Hello World, depois a gente pegou esse projetinho, construiu um vetorzinho com os números aleatórios, com o sinal random, carregou esse vetor no CSV, abriu o CSV no Paraview. No Paraview a gente deu para plotar o negócio. Também a gente viu como a gente pode reutilizar os códigos que a gente vê na vida, como do GitHub, por exemplo, né? Esse aí, galera. E também uma coisa importante que é quando acontecer alguma merda, tal, a gente sabe como direcionar, né? Normalmente, tipo, é muito comum assim aparecer, por exemplo, um erro lá nesse output aqui. Cadê comparar o output aqui? Por exemplo, vamos causar uma merda aqui. Aí acontece. Normalmente, a gente usa o Stack Overflow, né? Para resolver muitos problemas, né? Então a gente copia esse cara, cola, por exemplo, em algum suburb, alguma coisa assim, para dar uma cortada nas coisas assim, que são próprias do software, para o Google dar uma pesquisada, né? Por exemplo, isso aqui normalmente é o que o Google vai entender. A gente copia e cola isso aqui no Google. E é isso aí, galera. É isso aí. Zé, valeu demais, cara. Valeu mesmo, foi bom, Zé. E é isso aí, galera. Qualquer dúvida, assim, é só mandar mensagem, chamar e tal. E também é toda disposição aí. Se vocês, de certa forma, conseguirem achar alguma coisa aí, que nem o pessoal fala, let me know, né? Yeah, Zé! Beleza?
E aí, Mostrão? E aí, rapaz, como é que vocês estão? Que massa tá vendo vocês, velho. Ai, Bom, né, cara? igualmente, velho. Bom demais, velho. Mas demais.